Boston, década de 1960. Uma cidade histórica marcada pela cultura, pelo movimento estudantil e por sua vida noturna agitada. Mas, por trás das luzes dos bares e das igrejas imponentes, escondia-se algo muito mais sombrio. Entre 1962 e 1964, um assassino cruel deixou um rastro de morte e medo. Mulheres eram encontradas em seus apartamentos, estranguladas com seus próprios pertences. Ele parecia entrar sem ser notado. Saía sem deixar vestígios. E enquanto o número de vítimas aumentava, crescia também a pergunta que até hoje ecoa: quem foi realmente o estrangulador de Boston? Bairros antigos, prédios de tijolos vermelhos, bondes passando nas ruas. Boston era conhecida como uma cidade de intelectuais, mas também de contrastes sociais. Mulheres trabalhavam cada vez mais fora de casa, vivendo sozinhas em apartamentos, o que representava novidade para a época. Essa mudança no comportamento social foi essencial para o cenário do caso. Mulheres independentes, mas vulneráveis. Imagine caminhar por Beacon Hill, um bairro de ruas estreitas, iluminadas por postes de luz fraca. O silêncio da noite só é quebrado pelo barulho de passos e pelo vento que atravessa as árvores. Atrás de cada cortina fechada, havia alguém com medo de se tornar a próxima vítima. 14 de junho de 1962, Anna Slezers, 55 anos, encontrada morta em seu apartamento, estrangulada com o cinto de seu roupão. Nenhum sinal de arrombamento. Nada roubado. Apenas a brutalidade fria. Poucos dias depois, novas vítimas apareceram. Idosas, jovens, mulheres de perfis diferentes. Imagine abrir a porta de casa para alguém simpático, talvez um técnico, talvez um vizinho, e nunca mais ser visto com vida. Em questão de meses, 13 mulheres foram brutalmente assassinadas. Idade variava. Algumas com mais de 70 anos, outras em seus 20. O padrão principal. Todas foram estranguladas, algumas com as próprias meias, lenços ou cintos. Em certos casos, os corpos eram deixados em poses estranhas, quase teatrais. Boston, antes vibrante, começou a mudar. Janelas eram reforçadas. Mulheres não atendiam mais estranhos. As ruas ficavam desertas mais cedo. Era como se uma sombra pairasse sobre a cidade. A polícia acreditava que o assassino era alguém persuasivo, capaz de ganhar confiança rapidamente. Alguns acreditavam que ele se passava por encanador, eletricista ou técnico, pedindo para entrar nos apartamentos. Outros acreditavam que ele observava suas vítimas por dias antes do ataque. Não era um ladrão. Não era apenas violência física. Era um jogo de poder psicológico. Jornais e rádios noticiavam cada caso com estardalhaço. Manchetes sensacionalistas alimentavam o medo. Mais uma vítima do estrangulador de Boston. O caso virou pauta internacional. Boston foi apelidada de a cidade sitiada pelo medo. Imagine abrir o jornal pela manhã e ver mais uma foto, mais uma vítima. No metrô, no mercado, nos cafés, todos cochichavam. Será que ele vai atacar de novo hoje? O caso desafiava a polícia. Perfis muito diferentes de vítimas levantavam a hipótese de mais de um assassino. O FBI elaborou perfis psicológicos, mas as descrições variavam. Centenas de suspeitos foram interrogados. Nenhuma prova conclusiva. O assassino parecia estar sempre um passo à frente. Em 1964, Albert DeSalvo, conhecido como o Homem Verde por invadir casas, foi preso. Durante interrogatórios, confessou ser o estrangulador de Boston. Descreveu crimes com detalhes que poucos poderiam saber, mas também confundia informações e errava em datas. Nunca foi condenado pelos assassinatos, apenas por outros crimes. Na sala de interrogatório, um homem comum, franzino, dizia: "Fui eu", mas seus olhos revelavam dúvida. Seria um manipulador ou realmente o monstro que aterrorizou Boston? Muitos acreditam que DeSalvo queria notoriedade, fama macabra. Advogados sugeriram que ele poderia estar sendo usado como bode expiatório para encerrar o caso e acalmar a população. Teoria popular: mais de um assassino atuava na cidade. Outros dizem que DeSalvo apenas repetia o que lia nos jornais. 1973. Albert DeSalvo é morto a facadas na prisão, em circunstâncias obscuras. Nunca houve uma explicação clara para sua morte. Muitos acreditam que ele foi silenciado. Anos depois, a tecnologia do DNA entrou em cena. Amostras de uma das cenas do crime foram testadas. O DNA correspondia a Albert DeSalvo. Para muitos, caso encerrado. Mas novamente surgia a dúvida. O DNA o ligava a uma vítima. E as outras 12? Boston mudou para sempre. O caso inspirou livros, documentários, filmes e até obras de ficção que misturam crime e mistério. Mais do que os assassinatos, o impacto foi psicológico. O medo coletivo,
A sensação de vulnerabilidade. O Estrangulador de Boston permanece como uma das maiores lendas sombrias da criminologia americana. Portas trancadas, janelas fechadas. Até hoje, o eco dos crimes ressoa nas ruas silenciosas de Boston. Albert DeSalvo foi mesmo o Estrangulador de Boston? Ou sua confissão foi apenas parte de um jogo ainda maior? Talvez nunca saberemos a verdade, mas o que podemos afirmar é que o medo que ele inspirou permanece vivo até hoje, porque algumas verdades estão enterradas em silêncio e são muito mais assustadoras que qualquer lenda. Essas é apenas alguma das histórias reais que o tempo não conseguiu apagar. Se quiser conhecer mais mistérios que ainda perseguem pessoas até hoje, inscreva-se no canal Histórias de Tirar o Fôlego.